Semana do Rio Grande em Brasília, podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Representação do Estado na capital federal. Fábio Paiva. O Conselho de Representantes Estaduais, CONREP, presidido pelo secretário executivo da Representação do Rio Grande do Sul, Henrique Pires, em parceria com o Ministério de Relações Exteriores, realizou reunião para debater assuntos internacionais de interesse dos estados. No evento, realizado na sede do Instituto Rio Branco, em Brasília, os participantes trataram de questões tarifárias, desafios fronteiriços e prioridades para a integração regional sul-americana, com destaque para a implantação de corredores bioceânicos, ligando o Atlântico ao Pacífico e que vão permitir a abertura do mercado asiático para produtos brasileiros e, é claro, gaúchos. A reunião foi comandada pela embaixadora Gisela Padovan, secretária para a América Latina e Caribe do Itamaraty, que falou a nosso podcast. Olha, é nos estados que a vida real acontece. Os estados, muitos desses estados representados aí no Conselho, têm fronteiras com estados vizinhos, que é um tema do qual nós nos ocupamos, mas quem vive a realidade da fronteira, os desafios e conhece as oportunidades são os entes federativos, e o governo federal, o Itamaraty, precisa dos insumos de vocês para saber quais são as preocupações, quais são as necessidades e que a gente possa atuar com os nossos países vizinhos para resolvê-los. Essa é uma integração que estava faltando, né, embaixador? Ainda está faltando. É um desafio a integração fronteiriça. Nós somos um continente uno geograficamente, mas que esteve distante por muitos séculos, olhando sempre para o norte. Vamos olhar para nós mesmos, que muitas das soluções estão aqui na América do Sul, com todo o seu potencial. O secretário executivo da Representação do Rio Grande do Sul e presidente do CONREP, Henrique Pires, destacou a importância do evento para a integração e a troca de experiências. Foi uma reunião bastante importante, com a presença de boa parte de diplomatas que tratam dos assuntos que a gente discutiu. Nós tínhamos 4 embaixadores participando da reunião, o que mostra a importância que o próprio Ministério das Relações Exteriores deu a esse evento. Um dos assuntos mais candentes da reunião foi a questão do envolvimento dos estados e da União na questão das fronteiras. 11 estados brasileiros fazem fronteira com muitos países. Nós temos ao norte Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Guiana Francesa. Nós temos a noroeste fronteira com a Colômbia. Temos a oeste o Peru e Bolívia. Temos a sudeste Paraguai e Argentina. E ainda temos ao sul o Uruguai. Isso perfaz 16.886 quilômetros de fronteira, o que envolve aí um número grande de estados, obviamente, 11 unidades da federação e 588 municípios brasileiros. Foi interessante porque muitos desses municípios, mais localizados a norte, noroeste e oeste, eles não têm tanta interação como os municípios do sul, como foi bem colocado. Mas as políticas internacionais são as mesmas, então há a possibilidade de expandir algumas políticas de integração e há a possibilidade de troca de experiência entre aqueles que já vivenciam isso. Como, por exemplo, foi citado lá, as cidades do Rio Grande do Sul, que são aglomerados urbanos divididos pela fronteira. Caso de Livramento é bem conhecido, Rivera de um lado, eles chamam de Rivera, mas é Rivera de um lado, Livramento do outro, mas é o mesmo aglomerado urbano. E isso, quando a pessoa precisa de um médico, precisa de uma escola, precisa de alguma coisa, ele vai na cidade, embora a fronteira divida a cidade. Então, isso foi muito interessante, é uma primeira de uma sequência de reuniões. Obviamente, agora os estados vão procurar o próprio Ministério das Relações Exteriores, as diretorias correspondentes, e vão tentar expandir essas políticas públicas nacionais, que são políticas de Estado, independem de quem é o governante, para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nessas 16.886
quilômetros de fronteira. Aliás, foi colocada uma questão muito interessante por uma das palestrantes, que também nós temos fronteiras não só terrestres, nós temos fronteiras aeronáuticas, tem a questão de aviões, drones, etc. e tal, e a questão da fronteira enorme que nós temos com, entre aspas, né, a fronteira com o Oceano Atlântico, que também é uma motivação para muitas políticas públicas no país. O assessor de Relações Internacionais da nossa representação gaúcha, Robson Valdez, também comentou sobre a importância do evento. Bom, a realização da reunião do CONREP lá no Itamaraty demonstra de forma clara a relevância da articulação federativa na política externa brasileira e reforça também o papel estratégico do Escritório de Representação do Rio Grande do Sul em Brasília. Para o Rio Grande do Sul, eu acredito que o encontro ele não apenas amplia a capacidade de incidir em debates sobre tarifas, fronteiras, integração regional, mas também posiciona de forma estratégica, como eu já disse, o Rio Grande do Sul como protagonista na busca de soluções de forma conjunta para os desafios nacionais e internacionais e que envolvam, de certa forma, o papel do Rio Grande do Sul. E do ponto de vista do próprio escritório de representação, é fundamental, acho que, registrar que esse movimento ele evidencia a maturidade e a legitimidade também da paradiplomacia estadual, né? que se preocupa em levar as preocupações gaúchas diretamente ao Itamaraty. Dessa forma, fortalece também o diálogo institucional, cria-se caminhos para políticas públicas mais sintonizadas com as realidades locais, nesse caso do Rio Grande do Sul, e trata-se, portanto, de um marco importante na consolidação de espaços em que os estados, especialmente o Rio Grande do Sul, participam ativamente da construção de estratégias que, de certa forma, impactam a economia, a integração fronteiriça e também, sem sombra de dúvidas, a inserção internacional do Brasil. Agora um outro assunto. Por solicitação do prefeito de Tramandaí, Juarez Marques da Silva, que recentemente esteve aqui na representação do Rio Grande do Sul em Brasília, foi realizada a reunião com o secretário de Fazenda do município, Andrio Carvalho Pinto. Ele foi recebido pelo secretário executivo Henrique Pires e depois foi atualizado pelo assessor de assuntos federativos, Douglas Velasquez, sobre os processos de indicação de emendas parlamentares e também sobre a captação de recursos federais. A Prefeitura planeja colocar em prática o programa Transformar, que prevê investimentos de 504 milhões de reais nos próximos 4 anos e que contempla 145 projetos nas áreas de saúde, educação, assistência social, segurança pública e, principalmente, infraestrutura urbana e turística. Vamos ouvir o que disse Andrio Carvalho Pinto. Então, o programa Transformar Tramandaí, ele prevê esse aporte de praticamente R$500 bilhão em recursos de várias ordens diferentes e ele se baseia em 5 pontos de captação, entre parcerias público-privadas, recursos próprios, financiamento, que já está sendo buscado pelo município, mas também, em grande parte, na captação de recursos no plano federal. E, nesse sentido, o Escritório de Representação do Rio Grande do Sul em Brasília tem sido determinante para nos ajudar, nos orientar, abrir caminhos, né, e fazer com que o município possa alcançar esses recursos em benefício da sua população. Qual é a meta, secretário, para impulsionar o município? A meta é realmente transformar Tramandaí. Esse programa de investimentos, ele equivale a 2 décadas e meia do investimento que normalmente vinha sendo possível fazer no município, né? Então, nós temos uma grande expectativa que isso reverta, além de grandes melhorias para a população, na atração de investimentos que possam dinamizar a economia da cidade. Douglas Velasquez. O destaque da área federativa foi a regulamentação da reforma tributária que instituiu o Comitê Gestor do Impacto sobre Bens e Serviços, o CEGIBS, que detalha o funcionamento da nova estrutura de gestão compartilhada entre estados e municípios.
Na quarta-feira, dia 10, o senador Eduardo Braga realizou a leitura do seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça do Senado pela aprovação do projeto de Lei Complementar 108 de 2024. O CEGIBS será o único responsável pela criação de obrigações acessórias do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que substituirá os atuais ICMS e ISS. O órgão também terá a atribuição de editar regulamentos, uniformizar a interpretação da legislação, arrecadar, compensar e distribuir o tributo. Escreveu o relator senador Eduardo Braga. Ressaltamos que se trata de entidade pública que deve ser caracterizada pela independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Esse é o principal destaque da área federativa. Fábio Marçal. A safra de grãos no ciclo 2024-2025 se encerra estimada em 350 milhões de toneladas e estabelece um novo recorde na série histórica, superando o obtido na temporada 2022-2023, quando foram colhidas 324 milhões de toneladas, segundo o 12º levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O volume obtido no atual ciclo representa uma alta de 16,3% sobre a temporada anterior. Principal produto cultivado, a soja, registrou uma produção recorde estimada em 171 milhões de toneladas, uma alta de 20 milhões de toneladas sobre a safra passada. O resultado histórico reflete o aumento da área semeada combinado com a melhora da produtividade média nacional das lavouras e a alta tecnologia, diante de condições climáticas mais favoráveis na maioria das regiões produtoras em relação a 2023-2024. A melhor produtividade do Brasil foi em Goiás, com 4.183 quilos por hectare, e a menor, infelizmente, no Rio Grande do Sul, com 2.440 quilos por hectare, onde as regiões produtoras passaram por altas temperaturas e irregularidades nas precipitações a partir de dezembro até o final de fevereiro. Então, uma má notícia aí para o Rio Grande do Sul. Você ouviu o podcast A Semana do Rio Grande em Brasília. Até a próxima edição.